Conheçam Robert. Ele nasceu nos anos 40. Ele era um homem de 76 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Robert foi descrito como um homem engraçado e extremamente inteligente também. Ele foi casado durante muitos anos de sua vida, teve um filho e, na época dos fatos, estava aposentado há 10 anos. Robert sempre foi um homem que gostou muito de estudar. Ele trabalhou durante muitos anos como professor na Universidade de Michigan. Ele começou a trabalhar nesse local em 1969 e ele se aposentou em 2008. Robert e sua esposa sempre foram muito unidos, criaram um filho muito bem. Assim que ele cresceu, ele se mudou, foi para Nova York e então o filho de Robert estabeleceu uma família nesse local. Enquanto viviam sozinhos, Robert e sua esposa viveram muito bem, eles gostavam de comer em restaurantes, viviam sempre juntos, só que infelizmente em 2018, 2 meses antes dos acontecimentos, a esposa de Robert acabou falecendo devido a um câncer. No dia 6 de junho de 2018, Robert ligou para as autoridades. Ele disse que alguém tinha entrado em sua casa, que essa pessoa roubou muitas coisas, como seus notebooks, outros equipamentos eletrônicos também, e que ele precisava que os policiais fossem até lá. Os policiais então foram até a casa de Robert. Ao chegar ali, eles vasculharam tudo, fizeram um relatório, só que naquele momento eles não descobriram quem roubou a casa. 4 dias depois, os policiais novamente receberam uma ligação. Dessa vez não foi Robert, foi uma amiga pessoal dele. Essa amiga de Robert informou que por volta de 9h40 da noite ela estava passando em frente à casa dele. Ela disse que notou que o jornal que ele costumava ler pela manhã estava ainda do lado de fora da casa e que a porta da casa estava um pouco aberta. Os policiais então foram até a casa de Robert fazer uma verificação de bem-estar. Ao chegar ali, assim que entraram, eles logo notaram um cheiro de fumaça, começaram a andar pelos cômodos para saber de onde aquele cheiro estava vindo e então eles chegaram até o porão e perceberam que estava queimando. Depois disso, eles ligaram para os bombeiros. Os bombeiros foram até lá, apagaram o fogo e assim os policiais conseguiram entrar naquele local. Assim que entraram, os investigadores logo encontraram Robert sem vida. A partir desse momento, eles o levaram para análise. Ali, os profissionais logo constataram que ele perdeu a vida devido a golpes com uma faca e que isso teria acontecido cerca de 28 vezes. Os investigadores, então, começaram a vasculhar todo o local para saber quem tinha entrado na casa de Robert. Eles olharam todos os cômodos, o quintal, todo o bairro e então decidiram verificar a lixeira da casa. Ao olhar a lixeira, eles encontraram um bilhete de um dos vizinhos de Robert. Nesse bilhete, o vizinho dizia que na parte da noite iria se encontrar com Robert porque ele tinha que devolver algo que tinha pegado emprestado. A partir daí, os investigadores foram falar com esse homem. Ele conseguiu confirmar seu álibi, demonstrou que não teve nenhum contato com Robert aquele dia e então assim ele logo foi descartado. Os policiais então resolveram falar com a tal mulher que ligou para eles pedindo a verificação de bem-estar. Ao falar com ela, eles descobriram que ela era amiga de Robert e de sua esposa há muitos anos e que ela era apenas uma pessoa muito preocupada e que por isso não tinha nada a ver com aquela situação. Como estavam sem respostas, os investigadores decidiram ir em todos os locais que Robert costumava frequentar. Eles foram em um restaurante específico onde ele foi com sua esposa durante muito tempo e mesmo após seu falecimento, ele continuou frequentando esse local. Nesse restaurante, os investigadores fizeram uma verificação de antecedentes dos funcionários e quando eles receberam os resultados dessa verificação, descobriram que somente um tinha antecedentes criminais. O nome desse homem era Aison, ele tinha 29 anos, estava em liberdade condicional por um caso de invasão de domicílio e tinha uma extensa ficha criminal. Ao saber sobre isso, os investigadores levaram Aison para ser interrogado. Enquanto o questionavam, os policiais disseram que ele tinha um comportamento distante,
frio e manteve suas respostas muito básicas. Ainda no interrogatório, Aison alegou que não tirou a vida de Robert. Ele falou também que não entrou na casa dele e por isso ele precisou ser liberado, já que os policiais não conseguiram nenhuma evidência contra ele. Apesar disso, os policiais continuaram investigando Aison. Eles refizeram os passos dele no dia 10 de junho e acabaram descobrindo que ele foi até um posto de gasolina. Ao chegar nesse posto de gasolina, eles perceberam que tinha uma loja de conveniências, foram até essa loja, pediram para verificar as câmeras de segurança do local e ao verificar essas imagens, eles viram Aison com 2 mochilas. Eles continuaram olhando aquelas imagens, então em determinado momento ele precisou abrir a mochila porque ia pagar uma coisa que ele comprou e quando abriu a mochila, os investigadores viram que ali tinha muitos equipamentos eletrônicos. Outra coisa que eles também notaram é que as roupas de Aison pareciam que estavam com alguns vestígios de sangue e por isso ficaram ainda mais desconfiados dele. Ainda investigando Aison, os investigadores decidiram verificar os registros do celular dele. Ao fazer isso, eles descobriram que o celular dele esteve na casa de Robert no horário dos acontecimentos e os registros ainda apontaram que ele ficou ali por 2 horas e que só depois foi ao posto de gasolina. A partir daí, os policiais foram até a casa de Aison, descobriram que ele morava com a avó e então a levaram para um interrogatório. Enquanto estava com os policiais, a avó de Aison disse que ele estava morando com ela desde o final de fevereiro de 2018 e que quando o neto começou a morar com ela começou a perceber algumas coisas estranhas em seu comportamento e perceber também que ele levava algumas coisas que não podia comprar para casa. A avó mencionou que Aison tinha um computador bem caro, que ela sempre se perguntava como ele tinha aquele computador, já que ele não recebia tão bem para isso, e que um dia chegou até o questionar sobre isso e perguntou como ele tinha aquele computador. Quando fez isso, Aison informou que comprou de segunda mão, que foi bem barato e que por isso ele conseguiu ter aquele computador porque não foi muito caro. Ainda no interrogatório, a polícia perguntou se ela já tinha notado alguma roupa dele manchada. Ela disse que sim, falou que no dia 10 de junho o neto chegou em casa bem tarde e que quando ela foi pegar as roupas dele, ela percebeu que havia vestígio de sangue. Ela então perguntou para Aison no dia seguinte por que as roupas dele estavam daquela forma. Ele respondeu que não era por nada, que ele tinha apenas se envolvido em uma briga e por isso as roupas estavam assim. Devido a isso, a polícia obteve um mandado de busca para a casa da avó de Aison. Eles então entraram na casa, vasculharam tudo, encontraram as roupas que ele usou no dia 10, só que infelizmente eles não conseguiram encontrar nenhum DNA nelas, pois a avó de Aison já tinha lavado as roupas. Como os policiais não conseguiram encontrar nenhuma evidência concreta contra ele, Aison naquele momento não foi preso, os investigadores continuaram aguardando e estavam em busca de mais evidências. Eles então descobriram que em determinado momento, Aison tentou transferir dinheiro da conta de Robert para a conta dele e assim eles decidiram ir até ele novamente. No dia 27 de junho de 2018, os policiais encontraram Aison em um parque. Quando o encontraram, ele estava com 2 mochilas que eram bem parecidas com as mochilas das imagens de segurança do posto de gasolina e por isso eles decidiram verificar. Ao abrir as mochilas, eles encontraram todos os equipamentos eletrônicos de Robert. Então, depois disso, Aison foi preso. Mesmo ele alegando inocência, ele continuou preso e alguns meses depois aconteceu seu julgamento. No julgamento de Aison, ele continuou dizendo que não tinha tirado a vida de Robert, que ele era inocente, que sempre gostou muito tanto de Robert quanto de sua esposa e que ele jamais faria algo assim. Os advogados de defesa dele disseram que os policiais não encontraram nenhum DNA e nem digitais de Aison na casa. Falaram também que todas as provas contra ele eram circunstanciais e que por isso ele não deveria ser julgado. Os promotores então falaram que eles realmente não encontraram nenhuma digital e nenhuma evidência, já
já que a avó de Aison tinha lavado a roupa dele. Porém, eles também falaram que no dia dos fatos, Aison estava usando uma luva e que ele também queimou o porão porque ele queria se livrar de todas as evidências. Eles continuaram dizendo que naquele dia, Aison foi até a casa de Robert para roubar. Eles não falaram abertamente se foi ele quem tinha roubado a casa dele no dia 6, falaram apenas do dia 10 e disseram que enquanto ele estava ali roubando, provavelmente Robert acordou ou então ele chegou em casa e como Aison não esperava encontrar Robert ali, ele decidiu tirar a vida de Robert, já que ele o conhecia do restaurante. Ainda no tribunal foi relatado que Aison não demonstrou nenhuma emoção, que ele foi chamado pelo juiz de vil e ouviu que jamais seria libertado. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Aison foi considerado culpado e ele recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Aison se recusou a sentar durante sua sentença, ele manteve até o fim sua inocência e disse: "Minha convicção mostra que o sistema judicial é mais tendencioso agora do que nunca. Eu fui condenado pelo meu passado e não fui devidamente defendido. Só sou culpado de posse de propriedade roubada, somente disso." Algum tempo depois, Aison apelou sua sentença. Ele disse mais uma vez que todas as provas contra ele eram circunstanciais, que ninguém encontrou nenhuma evidência física contra ele e que por isso ele era inocente. Apesar disso, sua apelação foi negada e por isso até hoje Aison continua preso. David, o único filho de Robert e sua esposa, disse que 2018 foi um momento particularmente difícil para ele, porque ele teve que lidar com o falecimento de seus pais em rápida sucessão. Ele disse que Robert era seu modelo, que aprendeu tudo com o pai e se lembrou com carinho do que Robert dizia para ele. Ele disse: "Meu pai amava aprender, ler e viajar. Ele sabia tanto sobre tantas coisas que você poderia conversar com ele por horas e aprender continuamente algo novo." David trabalhou para superar um incidente. Ele atualmente mora com sua esposa e tem 2 filhos. Ele seguiu os passos do pai, tem um PhD em neurociência pela Universidade de Wisconsin. Desde 2001, ele trabalha como professor em uma faculdade de medicina e ali ele dá aulas de neurociência, oftalmologia, fisiologia e biofísica. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like, porque é de graça, não custa nada, tá bom? Se você está assistindo pela TV, entra rapidinho pelo celular, deixa o like. Por favor, não deixa de clicar nesse like, gente, porque faz muita diferença aqui pro canal. Vem aqui pro canal toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite, porque sempre tem vídeo. Eu faço o meu máximo para nunca deixar vocês na mão e só fica sem vídeo quando acontece alguma coisa muito séria na minha vida. Muito obrigada a todo mundo que chegou até o final. Obrigada pelo carinho, atenção, por vocês sempre estarem aqui comigo. Agradeço por vocês não largarem a minha mão e eu encontro vocês aqui no próximo caso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.